Bem-vindo, é sempre um prazer uma honra contar com vossa audiência nesse vídeo, como todos os vídeos da segunda-feira aqui no canal, a gente faz um resumo aí do final de semana dos principais fatos que ocorreram principalmente envolvendo Israel, Hamas e o conflito lá no Oriente Médio. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, trazendo essa reportagem opinativa do The Times of Israel em relação ao fim da Operação Carruagem de Gideão e os seus resultados. Também a gente vai falar a respeito de que Donald Trump está cogitando em suspender ajuda para os estados lá americanos que simplesmente botarem sanções sobre Israel. E também a gente vai falar sobre as últimas falas de Benjamin Netanyahu e líderes palestinianos em relação a um possível cessar-fogo ou um acordo aí de fim do conflito. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo, então se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo, também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, sempre ativando o sininho de notificações para ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo no canal. E aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Chega de mais delongas e vamos logo discorrer estas informações e começar por essa reportagem que é de uma análise, né, do Emanuel Fabiano em relação ao fim, o possível fim da Operação Carruagem de Gideão. Já quero deixar bem claro aqui que oficialmente as IDFs não decretaram isso ainda, mas que nessa reportagem aqui do Emanuel ele fala dos possíveis objetivos não alcançados por Israel. Operação Carruagem de Gideão chega ao fim com metas prometidas não cumpridas. E aqui no começo aqui da reportagem ele já coloca ali que parece ter terminado a operação, mas que oficialmente ainda não, tá? As forças de defesa de Israel vêm reduzindo suas forças na faixa de Gaza nos últimos dias, já que a grande ofensiva lançada contra o Hamas há 3 meses, apelidada de Carruagem de Gideão, parece ter terminado. Parece ter terminado, mas oficialmente isso não foi comunicado. Quando as IDFs começaram a ofensiva em maio, o ministro da Defesa de Israel Katz e outras autoridades israelenses disseram que a operação previa conquistar Gaza e manter o território, mover a população civil palestina em direção ao sul da faixa, atacar o Hamas e impedir que o grupo terrorista assumisse o controle dos suprimentos de ajuda humanitária. Os principais objetivos dos carros de Gideão, eles disseram, eram a derrota do Hamas em Gaza e a libertação de todos os reféns. Nenhum dessas metas e objetivos foi alcançado. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel anunciaram na quinta-feira a retirada da 98ª Divisão em Formação de Elite de Paraquedistas e Unidade de Comando, juntamente com 2 brigadas de reserva. A princípio, ele está se baseando nesses dados aqui em relação à diminuição das divisões lá da faixa de Gaza, né? Mas enfim, né? Israel não conseguiu atingir o objetivo de conquistar Gaza, deslocar a população palestina para o sul e impedir o Hamas de assumir o controle da ajuda e, o mais importante, libertar os reféns, que inclusive teve agora final de semana que repercutiu bastante hein, na mídia, foi a imagem lá dos vídeos, né, daqueles 2 reféns lá que o Hamas está sob posse, que estão muito emagrecidos, enfim, inclusive um aí deu muita comoção aí pela questão de ele estar cavando sua própria, aquela coisa que a gente vai, né, colocado após o nosso fim aqui nessa existência, se é que você me entende, né? Mas enfim, então repercutiu bastante esses vídeos aí, inclusive pegou muito mal para esses países aqui que disseram que iam reconhecer o Estado palestino caso Israel não fizesse um acordo aí de cessar-fogo, uma questão de fim do conflito, e pegou muito mal também para esses países, também com esta fala de uma autoridade aqui lá dos palestinos. O reconhecimento de um Estado palestino pela França, Reino Unido e Canadá é um dos frutos do 7 de outubro. Aí ficou muito mal para esses países essa declaração aí deste líder lá palestiniano, né? E isso repercutiu muito mal, assim como esse outro também, esta outra manifestação aqui, presidente palestino, renovamos nossa exigência de uma retirada completa de Israel da faixa de Gaza, também está repercutindo essa fala dele, o que diz respeito que não vai ter fim, né? Não vai ter fim esse conflito, porque o que Benjamin Netanyahu deixou bem claro aqui nesta declaração, os monstros do Hamas eliminaram os reféns de fome, assim como os Nas, 3 pontinhos, eliminaram os judeus de fome. O Hamas não quer um acordo, eles querem nos destruir.
mas nós não vamos nos destruir. Libertaremos os reféns e destruiremos o Hamas, e Gaza nunca mais será uma ameaça para Israel. Ou seja, indícios de que, de fato, este conflito está muito longe de acabar, as posições continuam muito extremadas, o oposto, um quer o oposto que o outro quer, e isso não vai ter fim pelo visto, né? A princípio, segundo a reportagem aqui do Emanuel Fabiano, ele diz que a operação chegou ao fim, mas Benjamin Netanyahu, em declarações mais pretéritas, assim como também do Israel Katz, que é o ministro da Defesa lá de Israel, eles falaram que a operação só chega ao fim com a eliminação total do problema chamado Hamas. Então, ou seja, a princípio, acordo de cessar-fogo, acordo de paz, isso não dá para se apostar aí num curto ou médio prazo. E agora de Israel nós vamos para os Estados Unidos, mas com relação a Israel, já que estados norte-americanos, assim como o Canadá, Reino Unido e a França, que estão visando, de certa forma, boicotar Israel, caso não seja feito um acordo de paz aí, ou de cessar-fogo, né? O boicote dele seria o reconhecimento do Estado palestino, mas aqui nos Estados Unidos, alguns estados mencionaram em boicotar empresas israelenses lá nos Estados Unidos, caso também não aconteça aí um acordo de paz, um cessar-fogo, enfim, pela questão do que eles dizem que Israel está fazendo de Genô, 3 pontinhos. Então, estados norte-americanos estão cogitando boicotar empresas israelenses lá nos seus territórios. E Donald Trump já veio, né, com uma medida para impedir isso, pressionando os estados em relação a subsídios que o governo norte-americano dá em relação aos desastres naturais que ocorrem lá nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos têm muito de desastres naturais, eles têm temporadas de tornados e furacões, eles têm questões envolvendo enchente, como aconteceu agora com Texas há pouco tempo, terremotos, enfim, como acontece lá na Califórnia. Então, ele achou este meio de pressionar os estados a não boicotar as empresas israelenses. Governo Trump suspenderá financiamento de desastres para estados e cidades que boicotarem Israel. A condição se aplica a pelo menos 1,9 bilhões de dólares, né, dos quais os estados dependem para cobrir equipamentos de buscas e salvamento, salários de gerentes de emergência e sistemas de emergências de reserva, entre outros. Vamos só discorrer mais um pouquinho aqui. O governo Trump disse que estados e cidades não receberão financiamento para se preparar para desastres naturais se optarem por boicotar empresas israelenses, de acordo com um comunicado da agência. Os estados devem certificar que não cortarão relações comerciais especificamente com empresas israelenses para receber o dinheiro da Agência Federal de Gestão de Emergência, a FEMA, de acordo com os termos da agência para beneficiários. Então tá aí uma medida de Donald Trump para evitar o boicote a empresas israelenses lá nos Estados Unidos em relação ao conflito Israel-Hamas. E aí, você acha que tá certo aí essa questão, essa posição aí do Donald Trump em cortar aí subsídios para as questões de desastres naturais lá para os estados que boicotarem empresas israelenses? Deixa a tua opinião aqui no vídeo. Também, meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.